É um prazer estar aqui conversando com o professor André Boquete. Eu vou passar a palavra para ele já com uma primeira pergunta. André, sua formação inicial foi em ciências biológicas, com especialização em educação à distância, mestrado e doutorado em educação. Como o pensamento de Foucault apareceu na sua formação e na sua pesquisa? Como que o pensamento de Foucault era abordado nas diferentes etapas da sua formação? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Tiago. Obrigado aí pela possibilidade de fazer essa conversa dentro de tão boas conversas que já aconteceram, que já rolaram por aqui. De fato, eu acho que a minha relação com Foucault começa com o que o próprio Foucault chamou em algum momento de acaso dos encontros. Ela começa no mestrado, eu sou formado em biologia, né, sou biólogo, e durante o mestrado, eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo, e eu entrei em contato com, eu trabalhei com uma orientadora, né, que não era em absoluto uma estudiosa de Foucault, né? A Belmira Oliveira Bueno, uma estudiosa muito das histórias de vida, do campo da profissionalização, sobretudo ligado a uma perspectiva mais sociológica. Ela não tinha uma relação direta com os estudos Foucaultianos, mas ela tinha um entendimento que sempre me pareceu muito interessante, que era o de como é que a gente se coloca em relações com um pensamento que de algum modo nos tensione, que de algum modo nos coloque em um outro lugar com o qual a gente ainda não está acostumado, né? E foi por meio dela que eu cheguei a um curso do professor Júlio Graupa Aquino, né, a quem eu devo muitíssimo nesse momento inicial da minha relação com o pensamento de Foucault, né? Daí em diante foi muito interessante porque, obviamente, o pensamento Foucaultiano começou a me tensionar fortemente meus planos de pesquisa, minhas ideias de pesquisa, né? Eu tinha saído há pouco tempo, menos de um ano, de um trabalho com um programa de formação de professores no MEC, né? E um programa que era então chamado de semipresencial, com todas as aspas do termo, né, que até hoje é muito complexo, muito cheio de compreensões, mas esse programa chamado Proformação, ele titulou dezenas de milhares de professores que não tinham a formação necessária para estar em sala de aula, né? Legalmente, naquele momento, a gente está então nesse momento que a gente chama de década da educação, né, logo depois da promulgação da LDB, e legalmente ali era necessário, né, como é ainda hoje, né, há uma certa prerrogativa de titulação para poder estar em sala de aula, e esses professores não tinham essa titulação, né? E esse programa então dava a formação mais básica delas, né, que era uma formação na modalidade normal de ensino médio, né? Então os professores que estavam já em sala iam aí para esse programa para trabalhar, para serem formados durante um período de 2 anos, né, numa matriz não presencial ou semipresencial, né? Ele acontecia sobretudo no norte e no nordeste do país, né? E foi interessante porque, obviamente, quando a gente chega, né, num mestrado, com uma pesquisa ainda pouco consolidada em matéria de interesses, objetivos, enfim, a gente comumente, num caso desses programas, a gente chega querendo saber se tal programa tinha funcionado ou não, né? Era meio que a minha questão, era, bom, será que a Proformação funcionou, né? E, obviamente, com Foucault, claro, essa pergunta se modificou completamente, né? A certa altura, por sinal, eu já tinha muita certeza de que a Proformação tinha funcionado, e eu tinha certeza também que aí talvez morasse o maior problema, né? Porque o programa, ele era um programa absolutamente valorizado, premiado pela Unesco, ele tinha lá um reconhecimento nacional e até internacional, mas justamente por uma capacidade que essa proposta tinha de criar um conjunto enorme de ferramentas de subjetivação docente. Esse programa, ele funcionava, a gente poder pensar inclusive o tempo presente, porque ele é um programa à distância que funciona sem qualquer aporte tecnológico para o professor que estava fazendo o curso, né? Então o professor ele tinha que fazer
ele recebia um material todo impresso, né? E dentro desses materiais, entre esses materiais impressos, havia um material didático que era bastante diretivo, né? Diretivo das reflexões que ele fazia, das análises que ele podia fazer em relação à própria ação dele. Ele era submetido a uma quantidade enorme de instrumentos avaliativos, ele tinha a prática pedagógica dele analisada quinzenalmente, ele escrevia algo como um memorial ao longo do tempo do curso, ele tinha que fazer provas bimestrais, inclusive. Então, tinha todo um conjunto de elementos materiais que se juntavam a algumas relações cotidianas nesse programa, né? Relações entre os professores, os chamados tutores do Proformação, que produziam em muito aquilo que eu passei a chamar, então, de professor mínimo, né? Me parecia que esse tipo de programa, programas como Proformação, eles passaram a funcionar muito bem na década da educação, justamente porque eles produziam um professor que tinha duas características, né? Ele era suficientemente atento para fazer aquilo que certa moralização da sua conduta lhe solicitava e, ao mesmo tempo, tinha conhecimento para se autorregular frente a ela, né? Então, era um processo de olhar para uma certa moralidade de condução docente e estar se regulando o tempo inteiro frente a ela. E isso era o que eu chamava de professor mínimo. E esse programa trabalhou muito, me parece, para constituir essa ideia ou esse modo de funcionamento docente. A todo momento, os professores eram convocados a buscar a reflexão de alguém que falava pelos professores sobre o que fazer em sala de aula, né? Pois bem, o que estava em jogo aí, então, com toda essa discussão dentro desse programa e dentro do que todo esse processo de análise da subjetivação docente pensada a partir do Foucault, era obviamente uma noção de formação e do modo como a gente encara a formação de professores na contemporaneidade, né? No doutorado, eu continuei estudando ainda mais essa ideia de formação, né? E dos seus discursos, né? Contemporaneamente, se a gente parar para pensar, né, a ideia de formação ela sofreu um inchaço enorme, né? A todo momento nós precisamos estar em processos formativos, né? E isso se reveste, obviamente, com uma roupagem de preparação do indivíduo em termos de utilidade que já são muito bem conhecidos por nós, né? Enfim, então me parece que o que a gente tem na mão, então, e o que essa primeira conversa com o Foucault me traz é a possibilidade de pensar esse caráter densamente moralizante de muitas dessas nossas proposições voltadas à formação dos professores, né? Sempre dispostas a definir o perfil do professor que tem que se formar, as competências necessárias a esses profissionais, que saberes eles devem ter, etc. E toda uma produção discursiva absolutamente inchada em torno disso, né? Pra você ter uma ideia, se a gente pensar a legislação produzida nesse início de século XXI, eu fiz uma análise sobre isso no doutorado, e existem legislações que, entre outras coisas, obrigam a gente, como professores, a conhecerem fundamentos de educação para o trânsito, de educação fiscal e de estudos em terrorismo. Só para você ter uma ideia do modo como essa coisa é inchada, né? Tem um inchaço característico do discurso formativo que produz aí uma infinidade de saberes a alcançar e, no mesmo movimento, coloca o professor frente a uma situação onde sempre ele está em condição de insuficiência, né? É sempre uma insuficiência irresolvível, né? Então, esse elemento formativo que já estava visível para mim no Proformação, fica visível nas conversas sobre o doutorado, que eu faço no doutorado, ele me parece absolutamente inquietante e me causa muito incômodo ver que até aqui ainda é muito comum essa perspectiva tutelar diante da formação docente, né? Que por muitas vezes produz códigos moralizantes da conduta docente, né? Códigos que dizem ao docente como deve ser, o que deve ser, o que é o bom docente, o que é o bom professor, o que é o professor que pode ser reconhecido assim, mas muitas vezes falham
em construir, em produzir elementos para que o professor possa se produzir a si mesmo, possa pensar a sua própria produção ou seus próprios interesses, as próprias mensagens que ele quer levar para o mundo e produzir aí, a partir disso, uma espécie de um estilo próprio de estar no mundo como docente, né? Se a gente parar para pensar com Foucault lá nas discussões dele sobre estética de existência, é sobre isso que ele está falando. E me parece, então, que ainda é muito comum esse tipo de movimento que seria muito pouco ético sob a perspectiva Foucaultiana de formação de professores. Obviamente, essa inquietação ela reverbera até hoje nos meus estudos, hoje, na minha discussão sobre a pesquisa, hoje eu tenho um trabalho focado na discussão sobre a relação entre corpos e educação. E recentemente eu escrevi um texto sobre a ética dos corpos nas relações educativas, ainda pensando esse tempo, ainda pensando essa ética de formação, que infelizmente me parece até aqui às vezes se ausenta de nossos programas e de nossas perspectivas formativas, né? Enfim, de qualquer modo, então, só para fechar um pouco dessa pergunta sobre esses inícios do meu trabalho, eu acho que essa experiência me deu pelo menos dois elementos importantes, né, para eu pensar a minha pesquisa e para eu pensar o presente. O primeiro deles é um jeito de me achegar a Foucault, né? Assim, eu tenho como hábito propor pesquisas onde eu submeto certas plataformas de funcionamento educativo ao crivo do pensamento Foucaultiano, né? Assim, menos a estratégia de produção de grandes elucubrações teóricas sistemáticas a partir do Foucault e mais um desejo de fazer incidir o seu pensamento sobre o acontecimento educativo colocado em operação, digamos assim, né? E isso veio desse momento em que eu fazia estudos, digamos, mais aplicados, digamos assim, na educação. A segunda questão importante que me levanta vem diante do que a gente está vivendo atualmente, né? E daquilo que a gente tem chamado atualmente de educação não presencial, educação remota, EAD, ou alguma coisa que o valha, né? Assim, nesse momento de pandemia, né? De pandemia e de pandemônio, né? Como alguns têm dito, né? A professora Rose Dias comentou sobre isso, inclusive, num outro momento, numa outra entrevista que você fez. Nesse momento, acho que tomam formas algumas ideias que, talvez, para dizer de maneira um tanto grosseira, mas não falsa, né? Elas acabam simplificando aulas em sessões realizadas por meio de aplicativos de reuniões, né? Assim, de repente, a gente começa a pensar meio naturalizadamente que fazer uma aula é fazer algo como abrir um aplicativo como esse com o qual a gente está conversando aqui e iniciar uma relação com os alunos, sejam eles 30, 40, 50, 60, etc., né? E ainda que eu tenha profundas críticas a alguns ambientes de ação educacional e a própria ideia de educação à distância, eles ao menos me deram, ao longo desses anos, a ideia central de que fazer EAD, concorde eu ou não com isso, é muito mais do que a gente colocar aluno atrás de tela, sentado, com lista de frequência, exercício. E eu tenho a sensação de que, por enquanto, nem mesmo isso nós estamos conseguindo fazer, né? Então, acho que tem aí um debate interessante que esses tempos iniciais me trouxeram e que forja um pouco da possibilidade de pensar com Foucault e de pensar com Foucault na educação hoje em dia. Não sei aí se eu te respondi, se deu para... Não, você respondeu em certa medida como que o Foucault aparece, né? Eu não sabia dessa. É bom a gente conversar justamente essa trajetória. Eu não sabia dessa sua proximidade, dessa que você teve com o professor Júlio Groppa Aquino. Eu admiro muito também o trabalho dele. Até espero, quem sabe, um dia poder trazer ele aqui para o canal também. Esse último livro dele, A Educação pelo Arquivo, é realmente muito bom. Sim, maravilhoso. Tem contribuído bastante aqui com a minha pesquisa do Foucault e a educação também.
Mas, de certa forma, eu fiquei um pouco curioso ainda de saber como é que o Foucault aparece nas diferentes etapas da sua formação. Assim, se ele aparece no mestrado, mas antes ele simplesmente você não tinha estudado Foucault antes, em nenhum outro momento. Não, não. E daí, e daí você Simplesmente não. Exatamente isso. você desenvolve a sua pesquisa com ele desde então, assim, ele tem uma presença na sua pesquisa desde o mestrado, seria uma presença bastante forte para pensar a questão da ética na formação docente, de um certo desligamento de um pensamento tutelar, docilizante, útil do professor, para um pensamento mais crítico, onde ele pode pensar a si mesmo e criar a si mesmo de uma forma, de uma estética da sua própria formação, de uma criação da sua própria formação. Mais ou menos Isso. sei. É isso. E assim, eu fiz o meu mestrado, né, ainda nesse momento em que o mestrado tem 3 anos, né? E eu acho que isso tem uma diferença, né? Tem uma peculiaridade muito importante para quem chega, como eu, que chegava de um campo que era o campo das ciências biológicas, que em seguida eu me envolvi com formação de professores e passei a pensar sobre isso, mas passei a pensar sobre isso no âmbito de um programa, de uma atividade profissional. E aí eu me achego ao mestrado e começo a ter contatos com esses professores, né, com o professor Júlio e com outros pensadores do Foucault, de uma maneira um tanto incidental. Me parece que esse primeiro ano de mestrado foi particularmente importante para mim, para que algumas coisas se revertessem na minha, né, no meu momento de pesquisa e no meu modo de fazer pesquisa, né? Então, em resumo, é isso. Eu inicio um trabalho no mestrado absolutamente desconhecedor do Foucault, tenho um encontro absolutamente casual com o pensamento Foucaultiano, e esse pensamento revira a minha pesquisa do avesso, né? Modifica meu modo de pensar, né? A formação de professores, tirando essa ideia de entendimento do que seria uma boa formação de professores, e me colocando numa questão, né, colocando outra questão que que tipo de formação, né, que tipo de professor, né, se forja, inclusive nesses programas recebidos, reconhecidos como valiosos, como importantes, sejam eles programas de formação de professores, esses da década de educação, sejam eles programas de formação universitária de professores, né? Assim, me parece importante, eu acho que toda esse lugar que o pensamento ético, né, o pensamento dessa fase mais tardia, digamos assim, do Foucault, traz, acho que todo esse pensamento nos ajuda a lidar, inclusive, com aquilo que a gente tem tornado a universidade, né? Sobretudo nós que somos da Faculdade de Educação, né? Nós que estamos formando professores, né? E talvez essa pergunta precise passear por nós todo o tempo, né? Que é como lidar com uma formação de um professor que estabeleça a possibilidade, ou que valorize a possibilidade, que abra espaço para a possibilidade de um professor que forge suas próprias mensagens ao mundo, seus próprios modos de fazer docente, né? Enfim, se relacionando com saberes que a gente, de alguma forma, pode trazer até eles, enfim, né? Então, acho que esse é um elemento importante. Agora, curioso que, assim, nesses momentos esses momentos iniciais aí do meu trabalho com Foucault, eu trabalho sobretudo com alguns conceitos estruturantes do Foucault, como a ideia de governamentalidade e a ideia de dispositivo, né? E eles de alguma forma vão desembocar, né, depois da pesquisa, nessa discussão desse lugar da estética da existência
na formação dos professores, né? Então, enfim, é mais ou menos isso aí que eu vi acontecer nesses primeiros anos, né? Falando aí do trabalho do mestrado e do doutorado. Bom, você falou já, então, dessas duas noções que são importantes para você no pensamento do Foucault, para pensar a estética da existência dentro da formação dos autores, a noção de diagnóstico, de governamentalidade, mas também tem uma outra noção que aparece na sua pesquisa, e uma pesquisa que você já desenvolve desde 2016, de heterotopia, que você se utiliza para pensar educação na universidade. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o modo como, neste projeto que você desenvolve desde 2016, sobre a noção de heterotopia, a partir do Foucault, você trabalhou as questões da produção de subjetividades e das resistências políticas na problematização do espaço educativo. Bom, desculpa. Acho que vale lembrar primeiro o lugar dessa noção de heterotopia, né? Que para mim é super valiosa, mas que é pouco discutida pelo Foucault, né? Ele discute ela em pouquíssimos textos, 3, se não me falha a memória, né? Para delimitar, como diz o próprio Foucault, esses lugares materiais, digamos assim, que questionam a lógica de espaços maiores nos quais eles estão circunscritos, né? Então, você pensa, por exemplo, o que uma praça faz com a cidade, né? Assim, pensa que no meio da correria de São Paulo está encravado um Parque Ibirapuera, né? E quando você entra nesse espaço, há toda uma modificação aí, né? Provocada por essa espacialidade, né? Ou pensa numa sala de cinema no meio do Botafogo e também o que ela instaura, o modo como ela instaura outros modos de se habitar. Enfim, de qualquer modo, então, a ideia da heterotopia no Foucault tem a ver com essa produção de lugares outros, né, que são sempre questionadores de uma certa lógica, né, que tenta absorvê-los, né, em espacialidades mais abrangentes, né. Mas veja que, assim, e essa é uma questão importante para te explicar como a heterotopia entra nas minhas pesquisas, como essa noção entra nas minhas pesquisas, que, assim, a materialidade da heterotopia é uma materialidade muito singular. Não dá para a gente, e acredito eu, confundir essa materialidade do espaço de que fala Foucault com os limites de um perímetro geográfico que o fecham, por exemplo, né? Tanto é que um dos exemplos que o Foucault usa para falar de heterotopia é o do teatro, né? Que é esse espaço onde se movem os tipos de habitação que acontecem ali, né? Em uma mesma semana, esse lugar pode dar origem ou dar espaço para uma representação da Inglaterra no século XVIII, na semana seguinte para a sala de estar de um casal em crise, num outro dia para um hospital ou para um ambiente, sei lá, totalmente distópico, né? Numa cena de ficção, né? A heterotopia, portanto, ela é produzida também por essa instauração de uma ambiência singular, né? Que me parece, ela tem uma materialidade própria, né? Muito pouco trabalhada por Foucault, em verdade, e talvez seja justamente aí que eu começo a me relacionar no pensamento Foucaultiano com um cruzamento de um pensamento de um outro filósofo que me interessa muitíssimo, que é o José Gil, né? Porque pensando sobre esses espaços, né, já eu conto um pouquinho como é que foi como é que tem sido esse trabalho com esses espaços heterotópicos, mas pensando sobre esses espaços, eu comecei a procurar elementos que me ajudassem a discutir que forças são essas, né, que operam quando você entra, sei lá, num cemitério e toda uma outra lógica de funcionamento da tua existência ali acontece, né? Os silêncios, as sensações, né? Os modos de receber certos sentimentos. Então,
O José Gil, ele tem um conceito que me interessa muitíssimo, que é o conceito de atmosfera, né? Que tem justamente a ver com isso, com a atmosfera, diz o Gil, ela é uma espécie de resultante de forças intensivas que emergem dos corpos que habitam nesses espaços, né? Assim, não vou gastar muito tempo com isso, mas assim, para o Gil, corpos humanos e não humanos, eles liberam espécies de forças intensivas, né? Espécies de daquilo que ele chama de pequenas percepções, que constrangem as existências que estão ali, né? Então, assim, há uma espécie de constrangimento das existências pelas forças em determinados ambientes. É por isso que quando você entra de novo, num cemitério, você sente certa força para baixo, digamos assim, né? É por isso o teu corpo é tomado por outros modos de receber essa espacialidade. Então, o que o Gil traz é a possibilidade de falar ao mesmo tempo. Bom, então, o que o Gil traz para esse elemento, para essa discussão da heterotopia no Foucault, é a possibilidade da gente pensar em como essa espécie de comunicação dos corpos, né, ela produz uma materialidade espacial, né, e uma vulnerabilidade dos próprios corpos a esses lugares onde eles estão, nos quais eles estão envolvidos, né? Mais uma vez, isso tem relação direta com os estudos sobre corporeidade que começam a nascer justamente nesse momento, mas eles vão me ajudar a pensar um pouco sobre o que é essa formação de heterotopia. E na universidade, por exemplo, para citar só um tipo de trabalho que vai nascer nessas análises, a gente começa a fazer com algumas amigas dentro da universidade, algumas outras professoras, colegas nossas, um trabalho envolvendo caminhadas na universidade, não? Caminhadas junto com alunos da graduação, sobretudo, né? Como é que acontece isso? A gente começa a convidar os estudantes de uma maneira mais ou menos livre, né, sem muitas pautas prévias, fazerem caminhadas em alguns lugares da cidade, né? Para, a partir disso, a gente poder pensar que espaços são esses que são produzidos durante essas jornadas, né? Alguma forma, alguma coisa como tentar entender qual é a potência heterotópica desse caminhar, né? Qual é a potência de produção de espaços que ainda não estavam ali, né? Durante essas caminhadas, durante esses exercícios. Os alunos, eles simplesmente são chamados a caminhar. Vamos caminhar, toda uma preparação para isso, a leitura de alguns textos, né? Para abrir um pouco mais a disponibilidade do corpo a esse caminhar. E em determinado momento a gente convida esses estudantes todos a se porem a caminhar em diversos lugares distintos da cidade, né? Ora caminharam pela praia, ora caminharam por alguma praça, e algumas coisas foram muito interessantes ali, né? Por exemplo, um dos alunos levanta uma questão de como em determinado momento ele está numa praça e ele vê um cadeirante, né? E ao ver esse cadeirante, ele passa a se relacionar com o espaço de uma maneira completamente diferente, a ponto de passar a enxergar as pessoas que usam cadeira de rodas ao redor dele com muito mais frequência, né? Para dar só um exemplo curto dessa situação, né? Então, o que essa relação com as caminhadas trouxe para a gente, entre outras coisas, foi a possibilidade de pensar, né, e de analisar o modo como a própria sensorialidade do corpo, né, o próprio modo de sentir do corpo, tem uma relação direta com os outros corpos com os quais ele se comunica, né? E
ao mesmo tempo, uma espécie de rebatimento na relação desse corpo que produz a espacialidade na qual ele está. Então, por que eu chego na questão dos corpos, né? Pelo Foucault, pelo José Gil, entre outros autores? Porque, em determinado momento, vai ficando evidente que não dá para pensar a questão da produção de espaços outros sem pensar a condição de corpos outros nesses espaços, né? Sem pensar o modo como esses corpos são produzidos na própria relação com a espacialidade, né? Numa espécie de espelhamento, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, uma exterioridade permite que a gente se relacione com uma espécie de si mesmo, né, com a nossa própria existência, e essa relação com a nossa própria existência dá forma à espacialidade que nos circunscreve, né? Então, isso tudo acaba ajudando, me levando a construir uma noção de espacialidade, a pensar uma noção de espacialidade com o conceito de heterotopia do Foucault, que precisa do corpo, né? Que precisa da fundação do corpo, né? Veja que o espaço exterior ao que costumeiramente a gente chama de corpo, né? Esse da pele, esse contornado, digamos assim, é, portanto, de uma produção, de uma capacidade de produção subjetiva ímpar, né? Ele, para usar um termo do Deleuze, né, o espaço nos violenta o tempo todo, né? E ao nos violentar, no sentido de produzir, né, de nos colocar diante, dentro de situações acontecimentais novas, ele acaba produzindo outros modos de existir. Alguns modos de existir são mantenedores, digamos assim, de uma lógica, né, de uma lógica majoritária, de uma lógica reconhecida como maior. Outros modos de existir questionam essas lógicas instauradas. E me parece que esses outros modos de existir podem ser, portanto, considerados como heterotópicos, né? Então, veja que, assim, por que eu dei essa volta toda, né? Para pensar que há um conceito em Foucault que me aparece apenas parcialmente trabalhado pelo próprio Foucault, né? Até pelo tempo que ele dedica a isso, né? E que alguns autores vão chamar de um conceito menor no Foucault, mas que abre espaço para que outros pensamentos do próprio Foucault e de outros autores com ele possam se relacionar e possam ser colocados em jogo nessa questão que é a da espacialidade e que é a da corporeidade, né? Assim, essas reflexões que começam com a discussão sobre a heterotopia, elas me provocam alguns tensionamentos super importantes nas aulas que, por exemplo, eu ministro na graduação, né? E na pós-graduação, né? Eu começo muito costumeiramente as aulas da graduação, as aulas da pós, provocando os alunos a partir dos seus corpos, né? Assim, seja por algum movimento, seja, por exemplo, por um exercício que eu gosto muitíssimo de fazer, que é tomar algumas narrativas de alguns textos Foucaultianos que falam costumeiramente do corpo e colocar os alunos para se relacionarem com esse movimento, né? Então, em Vigiar e Punir, isso é muito comum, né? Há muitos textos em Vigiar e Punir que falam ali do corpo subjugado, né? Do corpo, né, adequado, por exemplo, ao oficial do exército em determinado momento da história. E aí eu brinco com essas coisas, eu convido os alunos a vivenciarem esses exercícios, a vivenciarem esses outros movimentos, que acabam provocando deslocamentos importantes no que a gente está acostumado de chamar de aula, né? Uma aula que começa com esse tipo de movimento, meio que sem saber para onde vai, ela provoca uma ruptura no próprio espaço que a gente acostumou a chamar de sala de aula, né? Então, essa vontade de provocar ruptura neles e em mim, né? E verificar o que emerge a partir daí, vem, mais uma vez, dessa vontade de ver essas potenciais, essa potência heterotópica das nossas ações, né? Enfim, nota aí uma outra questão. Eu queria só
pontuar uma outra coisa que me vem à cabeça quando eu levanto essas questões todas, né? Todos esses elementos da relação entre espacialidade e corporeidade, eles têm efeitos importantes em diversos modos de compreender a discussão Foucaultiana. Mas há um conceito que me parece particularmente importante para mim no Foucault e que ele vai se modificar muito por esse estudo todo que eu tenho feito em cima das espacialidades e corporeidades, não se modificar, mas talvez ter algumas agregações, que é a ideia de dispositivo, né? Lembra que em Foucault o dispositivo ele é um conjunto de discursos diversos, né, de elementos diversos que produz uma determinada verdade, né? Pensa, por exemplo, no golpe que depois a Dilma e o modo como ali se agenciaram matérias de jornais, falas especializadas, imagens de redes sociais que culminaram na produção de uma figura da Dilma como contraventora, né? Esses elementos, né, em conjunto, formariam aí mais ou menos o que o Foucault vai pensar como um dispositivo, né? Mas vê que os olhares sobre os corpos a partir dessa perspectiva heterotópica, a partir do espaço, enfim, dá um pouco mais de espessura para essa noção de dispositivo, né? Agregando a ela elementos e forças intensivas que circulam entre os corpos, né? Então, assim, pensa, por exemplo, numa manifestação de rua, né? No modo como muitas vezes você chega um tanto desacreditado nessa manifestação de rua, digamos, pró-impeachment do Bolsonaro, né? E tomado pela força e pela atmosfera que circula entre os campos ali, você modificação de si mesmo e recebe de outro jeito as mensagens que ali circulam, né? Se trata ainda de um dispositivo, percebe? Porque ele produz, ele instaura uma verdade, né? Mas é uma verdade que está colocada em termos tanto de discursividade como em termos infrarrepresentacionais, né? Como em termos de forças que talvez não consigam ser captadas pela ideia mais comum de discursividade. Isso também está no Foucault, tá? O Foucault, obviamente, quando ele pensa os corpos, e ele vai pensar isso em diversos lugares, ele vai pensar o modo como esses corpos estão sendo modificados em seus mecanismos, né, como no caso da docilização corporal, mas ele vai pensar também o modo como os corpos são modificados nas suas afetações, nos seus afetos, nas suas sensibilidades, né? Você lembra, por exemplo, o pensar o corpo sobre o corpo que é criminoso, o corpo do criminoso, isso em algum momento do Vigiar e Punir, em algum momento de alguns textos dessa discussão genealógica, o Foucault faz isso ficar mais visível, mas pensa que um corpo que é o corpo submetido a determinadas densidades disciplinares, né, a força disciplinar, a mecanismos disciplinares, ele também pode ser um corpo que vai ser compreendido como criminoso em determinados aspectos outros. Então, por exemplo, o que o discurso psiquiátrico faz com o criminoso é construir uma relação entre o crime e a intenção de praticar o crime, né? Então, ele fabrica uma afetação do corpo, ele fabrica um método do corpo. Então, o poder no Foucault, a discussão do poder do Foucault nessa interface com os corpos, ela não é uma discussão só da mecânica, da biomecânica dos corpos. Ela é também uma discussão da afetação dos corpos. Mas me parece que colocar o José Gil nessa discussão é abrir espaço para olhar essa mecânica a partir de outros pressupostos, de outras lógicas. Tudo isso, volto a dizer, todo esse debate que se instaura, que vai se iniciando para se pensar a corporeidade no Foucault, ele é um debate que nasce desse conceito de heterotopia, né? Que nasce desse lugar do pensamento dos espaços outros, de uma espécie de tensionamento desse conceito menor, digamos assim, do Foucault. Não sei se foi
Ficou claro aí algumas passagens, eu acho que algumas Sim. conversas que talvez sejam... né? Você já, de certa forma, adiantou a próxima pergunta que eu ia te fazer, onde que seria sobre essa questão da corporeidade, onde você trabalha tanto com Foucault quanto com José Gil, mas tem algo ainda que eu queria te perguntar, sobre essa questão da corporeidade, que diz respeito a um certo deslocamento que eu percebo na sua pesquisa, da questão da heterotopia para a questão da analítica do comum. E agora parece que, mais do que os espaços que tinham uma importância maior em um certo momento da sua pesquisa, parece que agora a questão do encontro, da relação dos corpos e da formação dos corpos a partir do encontro, os corpos que são formados pelo encontro e não o contrário, não é o encontro que é feito por corpos, o encontro é primeiro, né? Uhum. Como que você desenvolve isso agora nesse projeto de pesquisa mais atual que você tem desenvolvido? Tá. Veja, bom, acho que por um lado já dá para ficar visível que eu tenho tomado o corpo, portanto, sempre como resultante de dispositivos em operação, né? O corpo não está lá, a priori, não está lá colocado, né? Para lembrar uma ideia do Ernesto Laclau, né, que eu gosto muito, o corpo como um significante vazio, né? De tanto se falar dele, a gente só consegue dar sentido ao que seja um corpo hoje em meio às lutas políticas que o fundam, né? Isso não é nada novo, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no corpo que emerge da medicina, no corpo que emerge das práticas de educação somática, do corpo que emerge da educação física, do corpo que emerge das práticas meditativas. São muitos corpos em jogo, né? Então, de um lado, o corpo é sempre resultante de dispositivos em operação, né? Ao mesmo tempo, eu também me proponho a falar de um corpo que, em meio a essa infinidade de discursos, ele é provocado a ser sentido e vivenciado de certo modo, né? Então, assim, a gente não pode, me parece, menosprezar esse corpo orgânico que foi valorizado pela modernidade, né? E que funciona como uma espécie de plataforma pela qual os discursos se vergam sobre nós mesmos e obrigam a gente a se relacionar com um si mesmo. Nosso si mesmo, ele é corporal, né? Então, ao mesmo tempo, o corpo é resultante de dispositivo, mas ele é uma ambiência absolutamente peculiar pela qual o dispositivo nos funda, pela qual o dispositivo nos modela. É por isso, inclusive, que o José Gil faz uma crítica muito forte ao Deleuze, né? Embora ele seja absolutamente embasado na discussão deleuziana em seus textos, ele faz uma crítica muito forte ao Deleuze, falando que a ideia de corpo sem órgãos no Deleuze ela é muito importante, mas ela deixa de lado demais o corpo orgânico, né? E ele até fala, mas não esqueça que o Deleuze lembra disso, pensa o corpo sem órgãos a partir do Artaud, que de maneira nenhuma desvaloriza a potência do mundo nas vísceras, né? Então, todo o texto do Artaud traz consigo essa força visceral, né? Então o Gil fala, olha, a gente não pode esquecer o orgânico. Eu gosto de trazer isso para essas pesquisas, né? O corpo é ao mesmo tempo um lugar de chegada de práticas discursivas e ele é plataforma para introjeção e modelagem de si mesmo, né? A gente pode pensar, portanto, num jogo entre o que eu posso chamar muito provisoriamente, não tem com tantos cuidados assim, de um jogo entre discursividade e visceralidade, digamos assim. E é disso que se trata nesse debate sobre o corpo. Só que alguma coisa muito importante acontece quando esse corpo, né, que é ao mesmo tempo discursivo, visceral, se encontra com as forças disso que funda a comunidade, né? Disso que autores, por exemplo, como o Jean-Luc Nancy, pensam que é da ordem do ser junto antes de qualquer associação ou de qualquer reunião, né? Ou que, como a Judith Revel vai falar, é da ordem da partilha das diferenças, né?
E aí, é daí que vem, portanto, essa minha vontade de passar da leitura, como você perguntava, né, dessa matriz da heterotopia, que enxerga os corpos circunscritos a uma espacialidade outra, para que então eu possa passar a olhar esses corpos em jogo, construídos, forjados, produzidos nessa situação do que a gente chama, do que eu posso chamar de situação de comum, né? Em especial, eu tenho pensado nisso a partir de um trabalho com uma prática corporal específica, né, uma prática chamada biodança, né, da qual eu sou professor, né, e que funciona colocando corpos em movimento. Não vou gastar muito tempo aqui com ela, mas para sintetizar bastante, funciona colocando corpos em movimento sempre em situações de grupo. E a formação de uma partilha comunitária é fundamental para os efeitos da prática. E isso me interessa muito nessas discussões, né? Mas é lógico, eu quero que essas discussões se expandam e toquem na relação dos comuns que se instauram em outras práticas, como, por exemplo, aquelas da própria sala de aula, entendida como espaço comum. Eu quero pensar o corpo enquanto alguma coisa, por exemplo, que se forja na comunidade e por meio das suas forças. Meio que a contrapelo do discurso do corpo individualizado, percebe? Que, por sinal, funda a nossa maneira absolutamente moderna de ler o corpo, né? Como o próprio Foucault já diagnosticava lá no Nascimento da Clínica, como antropólogos como Davi Le Breton pensam no âmbito deles. Então, assim, nesse contrapelo da produção de um corpo individualizado, o meu interesse é falar desse corpo em situações de comunidade, em situações onde o comum se instaura pela relação que se estabelece ali, pelas relações que se estabelecem ali, sem perder de vista, mais uma vez, essa materialidade corporal, né, que se produz sob a ideia do orgânico e que tem mudanças e que sofre mudanças materiais o tempo inteiro por essa força comum, digamos assim, né? Veja, portanto, né, assim, o corpo em Foucault, pensando aí nessa relação, mais uma vez, entre o Gil e o Foucault, o corpo em Foucault, a gente já sabe, é o corpo que se funda por meio da sua análise ou da sua observação, como ele narra tão bem no Nascimento da Clínica. É o corpo que se funda pelo seu governamento, como ele narra tão bem em Vigiar e Punir, né, em Defesa da Sociedade. É o corpo que se funda quando a gente coloca ele à prova, como ele narra em toda a dietética grega, né, na História da Sexualidade. Enfim, o corpo no Foucault sempre adquire sua materialidade, obviamente, nas redes de saber e de poder na qual ele está circunscrito, né? E sempre, lembrando mais uma vez, Foucault, ao fazer essa análise, ele se debruça sobre as microfísicas das relações que se incidem sobre esses corpos, né? Mais uma vez, pensando na sua mecânica, pensando nos afetos que circulam por eles, né? Mas me parece que o contato que eu faço com o Gil, nessa discussão com o corpo, se por um lado ele não é novidade, já que ele também pensa muito essa circulação afetiva que se dá entre os corpos, isso já está na obra do Foucault, mas o Gil, sem fazer uso da pesquisa de base genealógica, ele usa toda uma outra semântica para pensar esses corpos em comunicação, né? Ele pensa, como eu já comentei, o corpo como alguma coisa que instaura atmosferas, né? A união, a quantidade de forças emitidas pelos corpos gera esse ambiente, né? Que nos faz nos modificar. Ele pensa o corpo a partir da sua capacidade de envolvência, que abrange outros corpos de maneiras absolutamente distintas, né? Eu sempre gosto de pensar e de lembrar do corpo do Lula, né? Preso lá na cadeia, naquele momento em que ele estava lá, e a capacidade de envolvência desse corpo, né? Como se o espaço do corpo se ampliasse, né? E ele pudesse atingir muitos outros corpos com a ação dele, ainda que ele não estivesse perto, entre aspas, da gente, né? Enfim, o corpo na sua relação direta com o caos, né, como na ação criativa envolvida na arte, na literatura. O Gil vai dando
elementos para a gente pensar essa comunicação entre os corpos. E é muito interessante perceber que ele pensa isso a partir de estudos sobre a magia, sobre o feitiço, sobre a transferência analítica, né? Então, o corpo enfeitiçado, por exemplo, em determinada cultura, ele realiza o feitiço em si. Como é que isso é possível, né? E isso também faz parte, perceba, de uma lógica de pensamento sobre o dispositivo, né? Perceba que eu estou a todo momento, por isso que eu falava que a ideia de dispositivo no Foucault me parece importante para isso, porque o dispositivo se alarga para pensar essas forças que atingem fortemente a nossa visceralidade, né? Então, eu tenho a sensação de que o Gil me ajuda a ampliar essa relação com os dispositivos, né? Com a ideia de dispositivo Foucaultiano, isso, sobretudo, por meio dessa comunicação, sobretudo inconsciente entre os corpos, que ultrapassa muitíssimo a ideia de um corpo puramente individualizado, né? Estou aí, então, talvez, para brincar um pouquinho mais uma vez com esses conceitos, lidando com uma espécie de faceta visceral do discurso, né? Faceta visceral da discursividade, se é que a gente pode chamar assim, né? Curiosamente, aí só para botar mais um ponto, é justamente a relação com essa visceralidade, né, que obriga o corpo a ser pensado a partir do comum, né? Já que o visceral só pode se instaurar a partir de forças discursivas que escapam do próprio indivíduo, percebe? Então, é o pensar a visceralidade que me leva a pensar as relações de comum, né? É o comum das relações que faz com que as nossas vísceras funcionem de determinadas maneiras, sejam recebidas, sejam lidas, sejam impactadas ou representadas de determinada forma. André, nesse momento, então, que a gente está vivendo especificamente agora, com a pandemia, com o isolamento, com esse isolamento forçado, como é que fica essa história do corpo? Como é que fica essa história dos encontros? Porque nós, ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma hiperconectividade virtual, a gente está vivendo um confinamento físico, onde o encontro físico fica muito restrito, muito dificultado por questões de saúde, né? Por questões de saúde pública, do corpo, por questões da saúde do corpo da população. Uhum. Então, como que nesse momento, que contribuições que você vê no pensamento do Foucault que te chamam, então, a atenção para que a gente possa criar um diagnóstico desse presente imediato que nós estamos vivendo? Bom, é essa a pergunta. É interessante você perguntar isso, porque, assim, curiosamente, ao me debruçar sobre essa força do comum, né, que instaura modos, né, regimes de corporeidade específicos, né, alguma coisa que eu tenho chamado de corpo em comum, para usar ele como conceito operacional, eu fui bruscamente levado a pensar e repensar esse nosso tempo, né? Assim, a pergunta, o que é que o confinamento faz com essas forças comuns na composição dos corpos, se torna inadiável, se torna incontornável, né? Eu acho que pensar esse momento como desmantelamento do comum é insuficiente, né? Me parece que há que se pensar como esses corpos em comum se formam, né? Se fundam nesse momento, se constituem nesse momento, né? E aqui talvez valha lembrar a outra bela discussão que o Foucault faz naquele textinho chamado Corpo Utópico, né? Que é um corpo que ao mesmo tempo tem uma materialidade implacável, né? E é de uma invisibilidade que narrativa nenhuma é capaz de atingir, é capaz de alcançar, né? Esse corpo, eu acho que ele é colocado em jogo de uma maneira muito interessante nos acontecimentos de confinamento que a gente vivencia hoje, né? Acho que algumas discussões do Foucault sim são particularmente produtivas, né, nesse tempo, tendo como pano de fundo, inclusive, as discussões que eu trouxe um pouco até aqui, né? Pensando um pouco, acho que uma delas que
eu vislumbro rapidamente obviamente, pensar os modos de subjetivação que se produzem nas relações ditas à distância ou em confinamento, né? Eu penso, por exemplo, como a noção de medo, né, se torna, mais do que nunca, um elemento absolutamente fundamental para a análise das existências desse período, né? O medo de contaminação, mas também o medo de estar com alguém dentro de casa que pode estar contaminado. A ideia de risco aí aparece com uma força enorme, mas também o medo de mostrar as estatísticas, o medo de que elas estejam falsas, né? O medo, ele é um grande operador político dos corpos em confinamento, mais do que nunca. E me parece que esse pode ser um elemento interessante, né? Entre outros, para a gente poder pensar essas técnicas, essas produções, né? Essas técnicas de si que se produzem nas relações ditas à distância ou em confinamento, né? Acho que pensar o confinamento com o Foucault pode ser também um exercício de pensar nas relações entre o confinamento obrigatório, por exemplo, da prisão, e esse nosso, que já nem é tão obrigatório assim nesse nosso país, nesses nossos tempos, né? Eu creio que Vigiar e Punir pode ser relido à luz do confinamento, né? Agora alimentado por essa hiperconectividade da qual você falava, né? Que força que tem a figura do panótipo hoje, por exemplo, nessas relações em que todos veem todos, né? Essas relações de Zoom, de Google Meeting, né? Que força tem, né, essa discussão fundamental da utilidade, né? Que é o que conduz o governo dos corpos, né? Como é que ela se traveste nesses nossos tempos, né? Nós, professores, estamos vivendo isso na carne, né? A quantidade de colegas que eu converso e que falam que nunca trabalharam tanto, né, na vida como estão trabalhando agora, os atropelos das agendas, etc., né? Há toda uma discussão de produtividade que eu acho que aqui poderia ter alguns elementos a partir desse discurso, dessa ideia absolutamente interessante, disso que se tem chamado de novo comum, né? Interessante não porque eu concorde com ela, pelo contrário, mas sim porque ela é absolutamente produtiva do ponto de vista discursivo, né? O novo comum está gerando já espaços para a gente pensar o amanhã dentro de uma pandemia, ou pensar o pós-pandemia ainda como pandemia, né? Então, nesse sentido, me parece que pensar esse novo comum instaurado pelo confinamento pode ser também um exercício interessante a partir do próprio Foucault e dos confinamentos que o Foucault já analisava ali atrás nos seus estudos disciplinares, etc. E tal, né? Por sinal, acho que esse é um outro debate que pode ser interessante, né? Ligado a essa questão da disciplina, né? Eu tenho comentado em alguns textos que me parece que há duas disciplinas distintas na obra Foucaultiana. A primeira delas é clara, evidente, visível, absolutamente discutida, que é essa ligada ao esquadrinhamento dos corpos, temporalidade com a especialidade, da docilização, etc. E tal, né? Mas eu acho que tem uma outra disciplina que surge, notavelmente em alguns cursos do Foucault, sobretudo hermenêutica do sujeito, o governo dos vivos, por exemplo, né? Que lembremos, ele está com um corte temporal muito semelhante nesses dois cursos, né? Mas um ele está analisando a lógica grega da relação consigo, né? E outro ele está analisando a lógica da igreja cristã dos primeiros séculos, né? Lá dos catecúmenos, né? E me parece que existe aí um debate sobre a disciplina que se refere aos modos como a gente coloca os nossos corpos sobre uma autovigilância em favor do seu aperfeiçoamento, né? E que, por um lado, esse exercício pode funcionar como uma estratégia moralizante, universalizante de conduta, como no caso dos catecúmenos e de tantos exercícios de obediência que eles fazem, mas, por outro, pode operar como lugar de abertura para uma estética da existência, como narrada na hermenêutica do sujeito. E eu acho que tudo isso pode dar elementos interessantes para a gente pensar. Por exemplo, esse corpo isolado e solitário de algumas situações de confinamento, né? A quarentena hoje nos faz obrigatoriamente a gente se vergar sobre nós mesmos, né? Isso produziu muita coisa, né? Produziu amedrontamento, sim, mas produziu a ampliação das formas de se relacionar espiritualmente das mais diversas ordens, né? Lembrando que para Foucault o espiritual tem a ver com esse
vergar das mensagens de verdade sobre nós mesmos, né? O modo como as verdades que a gente professa no mundo incidem na nossa própria forma de comportamento, de existência, né? Então, a modificação dessas ordens espirituais, há situações de quase enlouquecimento nessa quarentena, né? E me parece que estudos, por sinal, que se vergam sobre essa ideia dessa autodisciplina, podem dar elementos interessantes para a gente pensar um pouco do que a gente se tornou e tem se tornado no presente, né? O confinamento, a solidão, são elementos importantes de análise do contemporâneo, né? E podem nos ajudar a pensar o que a gente se tornou até aqui, né? Por falar nisso, lógico, né? Eu acho que tem um outro elemento dessa discussão que está mais ligado à ideia de educação e que eu comentei um pouquinho logo lá no momento em que eu falava um pouco da minha experiência com a formação e tudo, né? Assim, eu acho que a gente está num momento que na educação a gente vai precisar saber o que fazer com o remoto, né? Com a ideia de remoto, né? E a gente tem vivenciado isso muito nas universidades, né? Uma conversa enorme, né? Esperamos que seja enorme na maioria delas, né? Porque é preciso falar sobre isso, mas assim, sobre o que é o remoto, qual o lugar da educação à distância nesses nossos tempos, né? E me parece mais uma vez que a gente não pode deixar simplesmente de analisar isso que a gente tem chamado de EAD ou de ensino de educação remota, enfim, ou por outro lado tomá-la como correta, verdadeira, necessária, mas me parece necessário mais uma vez a gente assumir esse lugar de diagnóstico frente ao que a gente tem construído a partir dessa ideia de EAD, né? Sobre, por exemplo, a escolarização que emerge dessas práticas de distanciamento educacional compulsório, digamos assim, né? O que ela produz, mas também o que ela fala dos processos educacionais que a gente tem até aqui. Por exemplo, eu penso nos debates que a gente tem feito no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E no modo como a gente discute como a gente precisa colocar menos alunos em sala, como a gente precisa de dar mais suporte aos que chegam na universidade, apoiar o uso das ferramentas que adotamos, etc. Mas, curiosamente, a gente já falava disso há muito tempo. Então, me parece que, por um lado, esse vírus se tornou, de alguma forma, uma espécie de holofote sobre o que a gente se tornou nas relações educativas, né? A gente está precisando falar várias vezes sobre aquilo que a gente já tinha falado e se repetido como fato de educação, por exemplo, infinitas vezes, né? Por outro lado, obviamente que há também reinvenções por todo canto. E aí, para citar só uma delas que me chama a atenção e que me parece pode ser absolutamente interessante de se observar a partir do Foucault, é essa condição de visibilidade que precisa ser mantida nesse novo normal educativo, né? Assim, eu falava lá inicialmente do Proformação, e o Proformação foi um programa, novamente, não estou elogiando, mas só trazendo uma ideia, né? Que assim, a gente teve um conjunto de programas que precisaram abrir mão das tecnologias de visualização, ou que na época nem sequer existiam como existem hoje, né? Mas a gente precisou conseguir pensar uma EAD que tivesse mais a ver com alguns processos assíncronos do que síncronos, né? Era um processo, se a gente pensar esses cursos de EAD mais antigos, né, de 10, 20 anos atrás, né? A gente vai ver que muitos deles trabalhavam não com a perspectiva das pessoas se verem presencialmente ou se verem pela tela, mas de fazerem exercícios, participarem de fóruns, trabalharem com materiais didáticos à distância, etc. e tal, né? E de uma hora para outra, não, obviamente, há que se fazer uma genealogia disso, mas a gente começa a ver programas que começam a trabalhar a partir de centrais de TV, nos moldes de uma espécie de telecurso, né? A gente começa a ver ferramentas como Zoom, Google Meet e tantas outras que estão aparecendo, produzir essa lógica de relação, que é uma relação necessária entre educabilidade e visibilidade dos corpos. E me parece que aí
há alguma coisa interessantíssima para a gente analisar, né? Porque a gente precisa garantir que o corpo seja visto do outro lado da tela, né? Tanto é que grande parte das escolas que hoje já estão trabalhando com esse tipo de plataforma solicitam, antes de tudo, para o aluno que ele não desapareça da tela, né? Que ele se mantenha conectado, se mantenha visível ali na tela, para que todos possam vê-lo, né? Então, acho que esse novo normal da educação, digamos assim, e suas discursividades, ainda vai dar muito trabalho para a gente, né? E me parece que as discussões do Foucault e todo esse debate que se prolonga pelas questões da ética, pelas questões da disciplina, podem ajudar a gente a pensar bastante nisso que a gente tem se tornado e nos modos outros de fazer, né? Outro dia a gente conversava sobre isso e eu falava, que tal a gente voltar lá atrás, já que a gente tem, sei lá, um percentual enorme de estudantes que não têm acesso efetivamente às condições de uso de internet, e de repente a gente produz formas que sejam mais democráticas por serem mais precárias de distribuição de material, de discussão, de uso de conversas, de discussões assíncronas, né? De uso de ferramentas que não exigem uma conectividade tão boa como essa que a gente tem usado, né? E que a gente vê aqui ela falhar numa conversa a 2, né? Imagina, então, o que acontece numa conversa a 50, né? Enfim, tem elementos interessantes aí para a gente pensar, né? Esse último ponto que você tocou é muito engraçado, porque a gente discutindo né, no âmbito da universidade, várias reuniões sobre como será, né, como será o amanhã, como será o pós-pandemia, e as discussões com professores, todos com suas internets, quase todos com banda larga, e não funciona. Muitas vezes não funciona, não tem como a gente manter tudo sempre vai demorar mais, tudo sempre vai ser mais difícil, a compreensão sempre fica mais entruncada. É uma coisa, é desesperador da gente discutir por uma ferramenta, a discussão se dá por uma ferramenta, e seria a ferramenta utilizada, a gente perceber que não tem como, que com boas condições, que as condições melhores que os professores têm, quando isso passa para os alunos, que uma grande parte não tem essas condições, fica inviável, né? E tanto mais quando a gente pensa em todas essas novas disciplinarizações do corpo que vão surgindo e que vão surgir nesse tipo de relação, né? A gente pode imaginar um aluno, um estudante, vivenciando várias aulas durante o dia, todas elas em aplicativos de reuniões, por exemplo, e o modo como isso produz uma outra anatomopolítica, né? Em termos de mecanismos corporais e, obviamente, com impactos na saúde, com impactos na visão, com impactos, enfim, em toda uma psicológicos estrutura. fortes, né? Porque Exatamente. eu estou me sentindo, nesse momento, né? Estou me sentindo sugado por telas, né? Tipo, não, tudo que a gente faz agora é tela, né? Então, você está o tempo todo na tela. É uma coisa... Exato. É como se tivesse realmente uma captura, né? Como essas instituições de sequestro que o Foucault fala, agora é uma tela que nos captura, que nos sequestra. Bom, já que a gente já falou de alguma forma também Exatamente. vamos falar do pandemônio um pouco também, né? Queria fazer mais uma Vamos lá. feito, eu tinha feito nas outras conversas, é a pergunta que diz respeito
é essa ascensão do fascismo que nós estamos vendo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito do estado do Rio de Janeiro, que nós vivemos agora, né? Eu agora, você há mais tempo. Diante dessa intensificação das práticas fascistas, mas também diante da proliferação dos ataques aos direitos individuais e coletivos que foram conquistados historicamente, ao seu ver, qual seria a importância de se pensar o tema dos modos de vida outro? Veja que a gente talvez tenha que lembrar que a discussão dos modos de vida no Foucault está densamente alimentada pelos debates em torno das técnicas de si, né, em torno desses movimentos daquilo que ele vai chamar de antiguidade, né, do sujeito convocado a um vergar-se sobre si mesmo, que funda a própria possibilidade histórica desse si mesmo, né? Vale lembrar que o Foucault, em meio a esses estudos sobre os modos de produção de si, desse si, né, ele encontra grande parte deles nutridos por uma sanha moralizante, calcada na obediência em relação a uma verdade unificada, como no caso da Igreja Cristã, né? Mas ele encontra também algum elemento importantíssimo, né, que chama muito a atenção dele, que é aquele já discutido, debatido, dos estoicos, né, aquela comunidade, né, aquela escola helênica que, sem um código de conduta universal, produz uma espécie de relação com aqueles com os quais ela se aproxima, que é uma relação de um vergar-se sobre si mais estético, né? Mais voltado à possibilidade de se construir um estilo próprio, né? Não a partir de uma verdade única que precisaria ser objetivada, então colocada para dentro do sujeito, digamos assim, mas a partir da construção subjetiva em torno de um discurso que se acredita verdadeiro pelo próprio sujeito, né? Isso, me parece, fala para a gente de modos outros de relação que apoiam esse trato ético conosco, né, para os quais o cultivo da amizade é essencial, né? E é nessa relação do cultivo da amizade que o Foucault vai trazer esse debate que me parece importante sobre os modos de vida, né, porque ele fala do modo de vida como esses elementos éticos que circunscrevem comunidades que se produzem a partir das afetações comuns que elas vivem, e não por faixas etárias, classes sociais ou o que quer que seja, né? Essas comunidades de amigos, né, produzem modos criativos de afirmação de si. O Foucault vai pensar isso muitíssimo, em muita medida, a partir das comunidades gays dos anos 80, enfim, né? Me parece que aí tem um elemento interessante, né, quando a gente fala da ideia de modo de vida outros, né? Porque o modo de vida outro, qualquer que seja, me parece alimentado, portanto, por uma ética de cuidado de si, né, e por uma ética de amizade, né? E talvez seja exatamente essa possibilidade filosófica instaurada na amizade que os modos de governar fascistas pretendem sufocar, né? E sufocar, eu acho que é um termo precioso nesse nosso tempo, né? Assim, acho que a gente pode falar nesse tempo Cada vez mais, políticas né? de sufocamento, né? Exatamente. A gente está vivendo políticas de sufocamento, né? Sejam elas vivenciadas a partir de uma doença que nos sufoca, seja ela vivenciada pelo joelho de um policial no pescoço de alguém, né? No pescoço do Floyd, num pescoço que vai ser impedido de existir, né? Por uma outra asfixia, né? Então, acho que tem modos muito diversos de sufocamento no cotidiano, né? E me parece que pensar a possibilidade de escapar desse lugar, de sufocamento, é pensar em modos pelos quais a gente possa, para usar um trocadilho com essa expressão,
tirar o ar desses governantes, né? Assim, e não no sentido de sufocá-los também, mas de tirar-lhes a voz, de tirar-lhes a possibilidade ou a vontade ou a condição de fala, né? Eles precisam cada vez mais, se não ficarem sufocados, ficar afônicos, né? Terem incapacidade de fala. A gente está acompanhando o que tem acontecido nesses últimos dias, né? O modo como todo um grupo bolsonarista tem se desesperado para minar essas novas manifestações que têm acontecido, sobretudo a partir das torcidas organizadas, né? E o modo como isso assusta, porque tira a força dos bolsonaristas das ruas, né? Então, isso é muito importante. Me parece muito importante que a gente perceba essas técnicas de sufocamento cotidiano, de poder se movimentar, né? Por exemplo, eu acho que um exercício recente importante para a gente prestar atenção é toda essa produção legislativa que está começando a acontecer em torno da figura dos antifascistas, né? Porque recentemente houve uma proposta, né, de um deputado aqui do Rio de Janeiro de anexar a lei antiterrorismo, né, a figura do movimento antifascista, né? Ora, mas se a gente olhar pelas redes sociais por aí, todo mundo coloca e se coloca como antifascista fora do reduto bolsonarista, né? Então, esse dispositivo antifascista, ele pode ser esse dispositivo de governo do antifascismo pela lei, ele pode ser um dispositivo importante para manter a gente dentro de casa, percebe? Porque se você vai para fora, vai para a rua, você é antifascista e precisa, portanto, sair de lá. Você tem que ir para a rua para trabalhar, porque essa é a sua obrigação produtiva perante a sociedade e a economia. Mas você não pode ir para a rua para se manifestar. Então, percebe que... Seja a favor do presidente, né? A não ser que seja a favor do presidente. Caso contrário, você é antifascista, logo você se adequa a esse lugar que precisa ser perseguido, incluindo a perseguição do ponto de vista do amparo legal, né? Então, veja que pensar sobre isso, pensar sobre essas técnicas de sufocamento, me parece particularmente importante para a gente perceber como elas são seletivas, né? Mas elas são efetivamente estratégias, né? E, de novo, nosso movimento talvez precise ser o de falar mais alto para que eles fiquem sem ar, para que eles tentem gritar tanto que a voz lhes falte, né? Obviamente que para fazer esse barulho nesses tempos é preciso modo criativo de se afirmar, né? E aí, mais uma vez, para esses modos criativos de se afirmar se consolidarem, a gente precisa de modos de relação mais éticas e mais amigas, né? Então, cria aí uma espécie de um círculo que me parece que é condição sine qua non da possibilidade da gente pensar um outro modo antifascista, né? E muito mais valioso, muito mais atento à possibilidade de manter a vida criativa em operação do que esse que está colocado atualmente. André, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Olha, não sei se pergunta, eu acho que assim, acho que tem uma conversa boa de ser feita, né, que é ligada aos lugares que se estabelecem não só pela disciplina nas condutas atuais, mas também pelo controle nas condutas atuais, né? Assim, acho que tem um elemento aí daquilo que o Foucault já anunciava, né? Mas que o Deleuze vai querer contar um pouco mais naquele textinho famoso, né, da sociedade de controle, que talvez possa ser particularmente interessante para a gente pensar esse presente, esses confinamentos
e para a gente pensar os graus de modulação das existências confinadas, né? O modo como as relações instauram cada vez mais coleiras eletrônicas em nós hoje em dia, né? E pensando nesses elementos tecnológicos que se avultam nesses tempos de confinamento, há toda uma possibilidade da gente pensar o modo como essas coleiras, né, e esses confinamentos mantêm a gente produtivos, né, mantêm a gente em funcionamento constante, né, em funcionamento incessante, né. Mas, de qualquer modo, acho que isso toca em algumas questões que eu levantei e que pude levantar a partir das conversas que a gente fez até aqui, e que, mais uma vez, tocam nesse modo de pensar os nossos corpos, né? A partir dessa quantidade massiva de constrangimentos que, ao mesmo tempo, tornam eles viáveis, né? Não há corpo sem um constrangimento, seja ele geográfico, seja ele discursivo, seja ele intensivo de qualquer forma, né? Mas que, por outro lado, fazem com que a gente precise pensar o presente a partir dessa ambiência, que é a ambiência da pele, mas que é a ambiência também e, sobretudo, do comum, né? Que é essa ambiência que inventa a nossa individualidade e que precisa ser colocada em xeque para que outros modos de existir possam ser possíveis, né? Enfim, acho que é isto. Queria agradecer pela participação no canal e dizer que a gente está aberto para quando você puder contribuir com outra fala, outra conversa. Mais para frente a gente pode refazer essas conversas, tocar em outros pontos, e daí eu posso tocar nesse ponto também para você desenvolver a questão da sociedade do controle também. Vai ser, com certeza, vai ser possível, e agradeço muitíssimo, Thiago, a tua disponibilidade de fazer essas conversas, esse trabalho maravilhoso que você está fazendo e essa contribuição para o pensamento Foucaultiano e para o pensamento contemporâneo, para a gente poder pensar, acima de tudo, o que a gente tem se tornado a partir do que a gente vivencia hoje. Obrigado, agradeço muitíssimo, espero que tenha ajudado a pensar um pouco mais. Com certeza.